Olá, seja bem-vindo a este curso de poluição hídrica. Eu espero que você esteja aí animado com seus estudos. Se você participou da minha aula anterior de poluição atmosférica, você já me conhece. Hoje vamos falar de um assunto bem interessante, que é a poluição hídrica. Mas eu quero, antes de falar sobre o tema específico, uma frase do Walt Disney que diz: "Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor." Legal, não é? Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Talvez você esteja aí preocupado com a concorrência nesse concurso, mas não fica preocupado não. O impossível é possível. É muito importante ter determinação, garra. É claro, vai abrir mão de algumas coisas, mas é importante você entender isso. Vamos repetir? Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Eu já havia me apresentado, eu sou Marcelo Reis, na aula de poluição atmosférica. Eu já falei um pouquinho a meu respeito. Tenho estado na fiscalização de controle urbanístico e ambiental, isso desde 1986, uma longa caminhada, uma longa experiência na área da fiscalização. Eu quero compartilhar um pouco disso com você. Começamos com um quiz. É para te provocar os seus neurônios, provocar a sua mente, para você já ir pensando um pouco a respeito da matéria que nós vamos falar. Vamos lá então para um quiz. Com relação ao disposto do decreto 16.529/16, referente à poluição hídrica, no que diz respeito ao sistema de tratamento de esgoto, é correto afirmar. Letra A: basta a empresa construir um sistema de tratamento de esgoto. Letra B: a empresa deve instalar sistema de tratamento e mantê-lo em bom funcionamento. A letra C: a empresa somente apresenta a documentação de que possui sistema de tratamento adequado. E a letra D: se o sistema funciona adequadamente, não é necessário comprovante de destinação dos resíduos. Olha, até mesmo você que não tem muito conhecimento nessa área, já percebeu qual é a resposta correta, mas eu só vou te falar no término desta aula. A outra questão, no que diz respeito ao decreto 16.529, referente à poluição hídrica, é correto afirmar: a empresa pode proceder à retenção e à sedimentação de areias e sólidos grosseiros e à separação de óleos e graxas em caixas coletoras e separadoras. A letra B: a empresa pode instalar sistema de tratamento e permitir a visualização do mesmo pela fiscalização. A letra C: posto de revenda de combustíveis, lava-jatos, empresa transportadora de cargas e oficinas mecânicas ficam obrigadas a proceder à retenção e à sedimentação de areias e sólidos grosseiros e à separação de óleos e graxas em caixas coletoras e separadoras. A letra D: indústria que utilize caldeira movida a óleo, combustível ou graxa são obrigados a proceder à retenção e à sedimentação de areias e sólidos grosseiros e à separação de óleos e graxas em caixas coletoras e separadoras. Talvez esta você já pensa um pouco mais, mas eu creio que, analisando as questões, você já sabe qual é a correta. Marque a alternativa correta. A próxima questão, conforme o decreto 16.529, letra A: se não há rede pública de esgoto, a empresa ou morador pode lançar os efluentes líquidos no corpo d'água próximo. Letra B: a fossa séptica pode ser feita de acordo com a escolha e decisão do morador da empresa. A letra C: as caixas de separação de óleo e água devem ser construídas observando-se normas técnicas e disposições de órgãos ambientais e mantidas em bom estado de funcionamento. Ou será que todas estão corretas de acordo com a letra D? Vai pensando a respeito. Nossa próxima questão diz: de acordo com o texto do artigo 27, parágrafo 1º, marque a alternativa correta. Letra A: o texto informa que poderá ser assegurado o descarte dos efluentes líquidos de forma a não causar degradação ambiental.
a letra B, o texto informa que deverá ser assegurada a destinação dos efluentes líquidos de forma a não causar degradação ambiental. Já a nossa letra C, o texto informa que deverá ser assegurada a destinação adequada dos efluentes líquidos de forma a não causar degradação ambiental. Já a nossa letra D vai dizer que o texto informa que deverá ser assegurada a destinação adequada dos efluentes que provoquem a degradação ambiental. Qual que você pensa que está correta? Imagina aí, talvez você já deu uma lida lá no decreto e já está antenado com relação à resposta. É para pensar. No final, nós voltamos com essas questões e com as respostas de cada uma delas. Mas vamos para os conceitos importantes do glossário do Decreto 16.529. É muito importante nós entendermos, porque talvez seja uma área nova para você. E alguns conceitos alguns termos que eu vou estar utilizando durante essa aula, pode ser de pouco entendimento para você. Então é importante você saber dos conceitos de acordo com o decreto. O primeiro dele é meio ambiente. O que é meio ambiente? É o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e política que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O que são recursos ambientais? Os recursos ambientais, aí, a atmosfera, as águas superficiais e subterrâneas, o solo, o subsolo, a fauna e a flora e os elementos da biosfera são os recursos ambientais. E o que são os recursos hídricos? São as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso numa determinada região, recursos hídricos. E o que é degradação da qualidade ambiental? Isso é quando ocorre uma alteração diversa das características do meio ambiente, nós chamamos então de degradação da qualidade ambiental. Vamos também falar com vocês nesta matéria sobre efluentes líquidos. Eles são os resíduos gerados a partir de atividades humanas diversas, podendo ser domésticos ou industriais e que possam afetar o meio ambiente. Também vamos falar de padrões para emissão destes efluentes. No caso aqui, é a quantidade máxima de efluentes permissível de ser lançada para a atmosfera sem causar degradação da qualidade do ar. É muito importante entender que, na verdade, essa quantidade está falando sobre concentração. Lá na aula de atmosférica, nós falamos um pouco a respeito disso, da concentração. E a poluição hídrica, a definição, de acordo com o decreto, é quaisquer poluentes, em especial resíduos sólidos e efluentes líquidos que venham afetar direta ou indiretamente os recursos hídricos. Já o poluente, o que é poluente? É toda e qualquer forma de matéria ou energia que provoque poluição nos termos deste artigo. Nós vamos encaixar, e você vai ver isso mais adiante, em qual artigo está citando. Isto em quantidade, em concentração ou com características em desacordo com a legislação ambiental. Eu grifei quantidade, concentração e característica, que é importante esses pequenos dados você ficar muito antenado durante a questão. Pode ser que eles coloquem isso lá e você já vai saber que, na verdade, o poluente está relacionado a quantidade, concentração e também característica. E por falar em poluição, é justamente a degradação da qualidade ambiental, que é resultante da atividade que, direta ou indiretamente, prejudique a saúde, o sossego, a segurança e o bem-estar da população, que crie condições adversas às atividades sociais e econômicas, que afete desfavoravelmente a fauna, a flora ou qualquer outro recurso ambiental e afete as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente.
que lance matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos e ocasione danos relevantes aos acervos histórico, cultural e paisagístico. Falando em poluição, vamos também falar de fonte poluidora. A fonte poluidora, ela é a atividade, processo, operação, maquinaria, equipamento, veículo ou dispositivo, fixo ou móvel, que cause ou que possa causar emissão, lançamento de poluentes ou qualquer outra espécie de degradação da qualidade ambiental. E quem é um agente poluidor? É importante entender que ele é a pessoa física ou pode ser a pessoa jurídica de direito público ou privado. E essa pessoa responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Lá no artigo 25, então, do decreto, vamos para os artigos, fica proibido o lançamento em corpo d'água de resíduos sólidos ou rejeito. Aí nós vamos ter que trabalhar algumas definições com você. Corpo d'água, resíduos sólidos ou rejeitos. Vamos entender isso um pouco melhor? Porque nós lemos e falamos, ok, mas o que é cada um? Olha, o corpo d'água, curso d'água ou fluxo de água é qualquer corpo de água fluente como rios, córregos, riachos, regatos, ribeiros, lagoas, entre outros. Até então, há um tempo atrás, não se dizia que as lagoas eram um corpo d'água, um curso d'água. Mas a lagoa, ela tem uma fluência mesmo que muito lenta. Então, a lagoa também está incluída como corpo d'água. Aqui em Belo Horizonte, uma cidade linda. Se você não é de Belo Horizonte, você pode vir visitar e você vai ter um tempinho de visitar a Lagoa da Pampulha. A área da Pampulha é uma área muito bonita. E lá nós temos uma lagoa muito grande. É considerado, então, ali um corpo de água. E aí, a lei também define os resíduos sólidos. O que são os resíduos sólidos? Uma definição um pouco grande, mas vamos lá. Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades, olha o que é importante nesse grifo, tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Grande conceito, não é? Mas eu creio que você entendeu. É quando se torna inviável o seu lançamento em rede pública de esgotos ou em corpo d'água, ou que exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Fica tranquilo, você vai lembrar disso lá. Agora, o que é um rejeito? O rejeito é um tipo de resíduo que não possui qualquer possibilidade de recuperação ou reutilização. E, por isso, a única alternativa é a disposição final, que deve ser feita de maneira que não prejudique o meio ambiente em aterros sanitários. Você já deve ter ouvido, foi muito amplamente divulgado, internacionalmente divulgado, aquela questão da barragem de Mariana e de Brumadinho, onde ali a represa tinham rejeitos, eram materiais que não poderiam ser reaproveitados. Então, esses rejeitos contaminaram o meio ambiente e até hoje as causas deste acidente, elas são vistas, são perceptíveis nas comunidades próximas e mesmo à distância. Muitos rios foram afetados com esse despejo ou esse acidente dos rejeitos. Quando nós falamos isso do ponto de vista doméstico, nós falamos dos rótulos de embalagens, adesivos, fita crepe, restos de comida animal, fraldas e absorventes usados, são alguns tipos de rejeitos domésticos.
diferente do rejeito lá das barragens. Agora, essa definição é tão interessante porque o que antes era considerado rejeito, hoje em dia já se encontrou uma maneira de reaproveitamento. Mas é importante você entender o seguinte: rejeito não se reaproveita, não há uma reutilização ou um reaproveitamento. Ficou claro para você? Deu para entender bem essa diferença? Agora vamos fazer uma pergunta. Você sabe o que é feito com o esgoto da sua casa, ou seja, para onde aqueles resíduos do vaso sanitário estão indo? O que acontece com ele? Não sei se você já ouviu falar das ETs, Estações de Tratamento de Esgoto. Aqui em Belo Horizonte, a estação que faz o tratamento, ela situa na cidade de Sabará e faz o tratamento tanto de Belo Horizonte quanto de Contagem. A ET, que é uma sigla, né, Estação de Tratamento de Esgoto, ela é a unidade operacional do sistema de esgotamento sanitário, que através de processos físicos, químicos ou biológicos, elas removem as cargas poluentes do esgoto, devolvendo ao ambiente o produto final, efluente tratado, em conformidade com os padrões exigidos pela legislação ambiental. Aí está uma foto desta ET Arrudas, que já falei para você, está situada em uma cidade vizinha nossa, Sabará, e ela trata 40% do esgoto coletado em Belo Horizonte e 40% do que é recolhido em Contagem. Como isso funciona? Só em termos de conhecimentos gerais, é interessante entender que os líquidos que chegam na ET passam primeiro por grades grossas, onde vão ficar retidas as estopas, plásticos, papéis, etc. Depois elas passam por grades finas, que vão reter os sólidos menores. Depois pelo desarenador, que, é claro, de acordo com o nome, remove a areia, e os decantadores primários, que vão remover as gorduras e matérias orgânicas. Depois os reatores biológicos, que com a ação de micro-organismos vão fazer os tratamentos específicos. Os decantadores secundários, que fazem a separação do sólido, lodo, né, esse lodo ali, do líquido. E é muito interessante entender que esse lodo extraído do esgoto, ele é canalizado e ele é aquecido e ele vai gerar um gás. É interessante que a Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, aqui a Copasa, não sei aí na sua cidade, no seu estado quem é, mas aqui em Minas Gerais é a Copasa. Ela faz o reaproveitamento deste gás, né, altamente poluente, e gera energia na estação de tratamento de esgoto, nessa ET Arrudas. É uma central termoelétrica que foi inaugurada em abril de 2012, ela vai fazer esse processo, evitando que essas toxinas sejam eliminadas no meio ambiente e vai fornecer, olha, 90% da energia consumida na unidade. Interessante, não é? É bem curioso, fica aí toda essa orientação como conhecimento geral. Mas para você entender de uma maneira talvez mais didática, como funciona a rede de saneamento básico. Aqui está um curso d'água, um corpo d'água. A água é captada, levada para uma estação elevatória de água e depois esta água captada do curso d'água, ela vai para a ETA, que é a estação de tratamento de água. Depois vai novamente para uma estação elevatória de água, para um reservatório e vai ser canalizada para a sua casa, a sua residência. Esta água usada, principalmente a água ali do esgoto, né? É importante entender, olha, aqui tem um proibido, é proibido o lançamento desse esgoto no curso d'água. Quem vai fazer isso é a estação de tratamento. Nós não podemos fazer uma canalização lançando esse esgoto no curso d'água para evitar a contaminação, a degradação do meio ambiente. Então essa água que chega na sua casa, depois esta água utilizada aqui, essa água que vai para esse esgoto, não é? Essa água que vai com excessos de fezes e urina lá, ela vai ser encaminhada para estações elevatórias de esgoto e depois para a ET, a estação de tratamento de esgoto, que vai fazer o tratamento, a remoção dos sólidos grosseiros, das areias, vai tratar a água e vai devolvê-la em condições adequadas
tratadas em concentrações permitidas pela legislação, novamente para o curso d'água. Ficou claro para você? Espero que você tenha entendido isso e que você, daqui para frente, nunca mais se esqueça do que acontece com esgoto e pode até ensinar para outras pessoas. O nosso artigo 26 do decreto diz que fica proibido o lançamento em corpo d'água. Olha, viu aquele sinal de proibido que eu te mostrei anteriormente? Então fica proibido o lançamento em corpo d'água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não. Ah, mas fiz um tratamento doméstico. Não, tratados ou não, com o fim da sua diluição, transporte ou disposição final, salvo se houver outorga, concessão do órgão ambiental estadual competente. E aí a pergunta agora é: outorga, concessão? Como que é isso? Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou tomar um pouco de água, te aconselho, vai lá, toma um pouco de água também, vai no banheiro, dá uma esticada, e daqui a um pouquinho a gente volta para falar sobre outorga, tá certo? Até daqui a pouco. Ei, Simoninha. Aí estamos de volta, espero que você, como eu, tenha tomado um pouco de água, ido lá ao banheiro, dá uma esticada, uma relaxada. Não fique tenso, mas fique relaxado, espero que tenha sido produtivo até aqui. Voltamos então no artigo 26, que diz: fica proibido o lançamento em corpo d'água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final, salvo se houver outorga, concessão do órgão ambiental estadual competente. Não vamos entrar em tantos detalhes da outorga, mas é lá no site do IBAMA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, está falando a respeito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, lá a resolução de 21 de março de 2012, que estabelece critérios gerais para outorga de lançamento de efluentes com fins de diluição em corpos de água superficiais. E o artigo 2 diz que a outorga de lançamento de efluentes corresponde à manifestação da autoridade outorgante sobre a disponibilidade hídrica necessária à diluição das cargas dos parâmetros adotados, sendo o órgão ou entidade de meio ambiente competente o responsável pelo licenciamento do empreendimento gerador dos efluentes. Então é importante entender que quando houver outorga, nós falamos um pouco a respeito disso, né? A concessão é do órgão ambiental estadual competente. O artigo 27 diz que esses efluentes líquidos, eles deverão, não é poderão, ok? Deverão ser lançados no sistema público de coleta e tratamento de esgotos, olha, em negrito, letras garrafais, após tratamento prévio. Guarda isso, após tratamento prévio. Imagina se nessa frase tira tratamento prévio. É complicado, porque estaria errado. Após tratamento prévio, conforme sua origem e natureza, respeitando-se as normas técnicas e regulamentações pertinentes, bem como as disposições desse decreto, o decreto 16.529/2016. E aí a pergunta é: e se não houver sistema público de coleta e tratamento de esgoto? No artigo 27, no parágrafo 1º, vai dizer o seguinte: informa que deve ser assegurada a destinação adequada dos efluentes líquidos de forma a não causar degradação ambiental. E aí é importante entendermos também que a fiscalização de controle urbanístico e ambiental não poderia tomar algumas medidas, mas ela pode encaminhar, quando ela descobrir que um determinado local não tem um sistema, ela vai então fazer uma parceria com a Vigilância Sanitária. A Lei 7.031 de 96, o Código Sanitário Municipal de Belo Horizonte, determina lá no artigo 83 que é obrigatória a ligação de quaisquer edificações à rede pública, de quaisquer edificações à rede pública de abastecimento de água e à rede coletora de esgoto existentes, eliminando outros tipos de lançamento. Então a fiscalização foi no local, detectou que não há essa ligação, ela vai entrar em contato com a fiscalização sanitária para tomar as providências. E no Código Sanitário,
no artigo 84, diz que nos locais em que não existirem redes de água e esgoto, e é interessante que aqui em Belo Horizonte há sistema de esgoto em toda a cidade, não é o nosso caso, mas nos locais em que não existirem redes de água e esgoto, deverá o órgão prestador desses serviços indicar aos proprietários e ocupantes dos imóveis as medidas técnicas cabíveis para o lançamento do esgoto e águas servidas, bem como orientar quanto à sua execução, limpeza e manutenção, não sendo permitido o lançamento a céu aberto. Importante isso. Agora, a ausência da rede coletora, mesmo por problemas técnicos, ou a pessoa fala não tenho dinheiro, isso acaba fazendo com que alguns munícipes lancem os efluentes nos cursos d'água ou utilize fossas, que é um sistema alternativo de tratamento. Na verdade, em Belo Horizonte não há necessidade das fossas, né? Tanto que tem as fossas negras, como esta aqui, dessa charge. A comadre perguntou ao compadre: como a gente faz uma fossa? Aí o compadre falou para a comadre: olha, a gente cava um buraco bem fundo, cobre com umas tábuas, abre um buraco em cima delas para colocar o vaso sanitário, e aí nós fazemos cocô e xixi. É a dica lá do compadre, lá do interior. Essas são as fossas negras, perigosíssimas, porque, se você perceber, na nossa charge, logo aqui está o poço artesiano, onde eles captam água para uso doméstico, e a fossa negra vai contaminar esta água. Então, na verdade, fossa negra é terrível. As fossas sépticas são fossas com tratamento. Não é o nosso caso, como eu te disse, aqui no município de Belo Horizonte, onde todo o bairro tem o privilégio de ter a rede pública de esgotos. O artigo 27, no parágrafo 2º, diz que o sistema de tratamento prévio de efluentes líquidos deverá ser mantido em perfeito funcionamento, de forma a não causar degradação ambiental. Olha, é muito importante não apenas ter um sistema de tratamento prévio, mas o sistema de tratamento, ele tem que estar em perfeito funcionamento, caso contrário, ele não é eficiente. E o parágrafo 3º, para fins de licenciamento ambiental ou fiscalização, poderá ser exigida a apresentação de autorização expressa da entidade responsável pela operação do sistema público de esgotos, de coleta, aliás. O que acontece, ou seja, é necessário uma apresentação de autorização, ou seja, para onde você lançou? Não, então eu preciso de uma autorização. No parágrafo 4º do artigo 27, vai falar que esses resíduos sólidos gerados no sistema de tratamento prévio de efluentes líquidos, eles deverão ser destinados de forma a não causar degradação ambiental, respeitando as normas técnicas e regulamentações cabíveis, especialmente a Lei 10.534, de 10 de setembro de 2012. Uma outra lei aí que nós vamos usar em parceria é a fiscalização da limpeza urbana, que vai estar cuidando disso. Vamos entender um pouquinho o que fala esse inciso, né? Esta Lei 10.534 vai dispor sobre a limpeza urbana e quanto à destinação de resíduos sólidos especiais, domiciliares, públicos, industriais, da construção civil, da saúde, congêneres e materiais recicláveis no município de Belo Horizonte. No parágrafo 5º, diz que o órgão municipal responsável pela ação fiscalizadora ou pelo licenciamento ambiental poderá exigir a qualquer momento a apresentação do comprovante da destinação adequada dos resíduos gerados no tratamento dos efluentes. Mas vamos voltar um pouquinho lá para você entender que quando se trata particularmente, dos resíduos sólidos que são considerados domésticos, vamos falar isso na aula de poluição do solo, é a Lei 10.534 que vai cuidar disso. Voltando então para que você possa entender um pouco, mas vai ter uma aula específica sobre essa lei. E você vai entender perfeitamente cada artigo da Lei 10.534. Ok? Vamos agora para o parágrafo 5º do artigo 27, que diz que o órgão ambiental, o órgão municipal responsável pela ação fiscalizadora ou pelo licenciamento ambiental, ela poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação
ou apresentação de comprovante de destinação adequada dos resíduos gerados no tratamento dos efluentes líquidos. Alguém diz, eu fiz o tratamento, e os resíduos, e os resíduos que foram gerados? Eu levei para um aterro sanitário. Ok, então o comprovante. Então é muito importante entender isso, que a fiscalização pode exigir esse comprovante. O artigo 28 diz que ficam obrigados a proceder à retenção e à sedimentação de areias e sólidos grosseiros e à separação de óleos e graxas em caixas coletoras e separadoras em conformidade com normas técnicas da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, que diz aqui em Minas Gerais é a Copasa, alguns estabelecimentos, quais são? Posto de revenda de combustíveis, lava-jato de veículos e similares, oficina mecânica destinada à manutenção de veículos e máquinas pesadas, não é qualquer oficina mecânica, mas essa em especial, oficina mecânica de fabricação ou manutenção de máquinas operatrizes, tornearias e similares, concessionária de veículos e máquinas pesadas, garagem de empresa de transporte de passageiro, empresa transportadora de cargas, indústria que utilize caldeira movida a óleo, combustível ou graxa. Para que você entenda um pouco desse processo da separação, como proceder isso, há um diagrama bem simplório de uma caixa de separação de óleos e graxas. Vamos entender um pouco. Por aqui vai entrar a água contaminada que vai cair num primeiro compartimento, a câmara de entrada. Nessa câmara de entrada, o material mais pesado, não é? Os resíduos mais pesados, eles vão para o fundo. Aqui o lodo fica retido. Nós vamos perceber que há uma parede menor que permite a passagem dessa água já decantada para uma câmara de separação. Nessa câmara de separação, o óleo, que é mais leve, vai ficar na superfície. E aqui atrás, eu vou te mostrar bem para você entender, mas aqui atrás há uma tubulação onde esse óleo vai ser conduzido e canalizado. Vou te explicar um pouco mais adiante. Esta água aqui vai passar por baixo de uma outra parede, uma água já mais limpa, e vai para a câmara de separação e logo depois para a descarga. É interessante, eu coloquei aqui bem pequenininho no artigo 28, que está falando a respeito disso, que ficam obrigados a proceder à retenção e à sedimentação de areias e sólidos grosseiros e à separação de óleos e graxas em caixas coletoras e separadoras. Para entender agora melhor, não é? Um esboço mais bem elaborado, a entrada de água contaminada, a areia ou lodo vai para o fundo, essa água bruta, na verdade, ela vai para outra câmara, onde o óleo, você pode ver uma tubulação lá que capta esse óleo, o óleo vai para um outro compartimento, a água vai para a última câmara, onde, depois de mais purificada, ela vai para a rede de esgotos. Para entender essa caixa, uma visualização em planta, você vai entender, então, a primeira caixa, onde os resíduos grosseiros ficam retidos, vai para a caixa de tranquilização, onde essa água, na verdade, ela já vem sem resíduos, passa para uma caixa sinfonada, o óleo que fica na superfície vai para esta caixa e essa água mais purificada vai para a rede de esgotos. Foi claro? Foi possível entender todo esse esquema? Eu espero que sim, espero ter sido bem claro para que você entenda como funciona essa caixa. Aqui, fotos de uma empresa onde eu fiz uma fiscalização e lá existem essas caixas separadoras, é um modelo que foi indicado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a nossa Copasa, e nós vamos ver que são justamente 4 caixas. Uma delas vai reter o óleo e aqui tem um local, uma caixa pequena de visualização para a fiscalização, onde você percebe que depois de todo o processamento de separação dos sólidos grosseiros, da graxa, do óleo, da areia, a água passa limpa para a rede de esgoto. Limpa, ou seja, mais limpa do que aquela que entrou, com uma concentração melhor de
poluentes. Essas caixas podem ser metálicas ou essas caixas também podem ser feitas pré-moldadas. Há vários tipos de caixas e aquelas que você viu são algumas subterrâneas. Uma informação importante para você: a água de chuva é uma coisa, esgoto é outra. A água de chuva tem que ir embora por um cano, esgoto por outra. Aqui temos uma residência onde a água de chuva, a água pluvial, é coletada pela calha e vai para o bueiro no meio-fio e passa por um ralo aqui. Na verdade, chamamos aqui de bueiro, não sei como você chama aí na sua região, se não é de Belo Horizonte, e vai para uma tubulação grande onde vai ser canalizada a canalização da rede de águas pluviais. Já o esgoto que vem aqui da cozinha, do vaso aqui, ele passa por uma caixa de inspeção, um poço de vistoria, um PV, e logo depois para a rede de esgotos, onde vai ser então tratado. A nível de informação, creio que isso é muito importante. Até aqui tudo bem? Espero que você esteja me acompanhando bem nisso. Mas vamos fazer uma recapitulação, como que funciona tudo isso para você ser bem-sucedido. O aprendizado por repetição é muito importante, então vou repetir algumas coisas que eu já falei para você. Vamos lá recapitular. É proibido o lançamento em corpo d'água de resíduos sólidos ou rejeitos. É proibido o lançamento em corpo d'água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não ser que haja declaração ou outorga, lembra, em escritura pública do órgão ambiental estadual competente. Os efluentes líquidos deverão ser lançados no sistema público de coleta e tratamento de esgotos após tratamento prévio. Deverá ser assegurada a destinação adequada dos efluentes líquidos de forma a não causar degradação ambiental. Caso não haja sistema público de esgotos, poderá ser construída fossas sépticas respeitando as orientações de órgãos ambientais específicos. Não é o caso da nossa cidade, não é o caso de Belo Horizonte, onde eu te falei que nós temos sistema de esgoto em todos os bairros. O sistema de tratamento prévio de efluentes líquidos deverá ser mantido em perfeito funcionamento. Não basta ter o tratamento, mas tem que funcionar perfeitamente. Os resíduos sólidos gerados no sistema de tratamento prévio de efluentes líquidos deverão ser destinados de forma a não causar degradação ambiental. Até aqui tudo bem? Lembra do quiz? Logo lá no início começamos com um quiz, te fazendo algumas perguntas. Você ficou com isso na cabeça? Ficou pensando isso durante a nossa aula? Agora vamos testar seu conhecimento. Vamos lá naquele quiz e vamos te dar as respostas corretas. A primeira questão é com relação ao disposto no Decreto 16.529/16, referente à poluição hídrica. No que diz respeito ao sistema de tratamento de esgoto, é correto afirmar: basta a empresa construir um sistema de tratamento de esgoto? B. A empresa deve instalar sistema de tratamento e mantê-lo em bom funcionamento. A C. A empresa somente apresenta documentação de que possui o sistema de tratamento adequado. E a D, se o sistema funciona adequadamente, não é necessário comprovante de destinação de resíduo. Olha, eu sei que você acertou, porque é muito simplório, não é? Essa é uma questão que eu fiz, mas ela realmente é muito bobinha, muito simplória. E eu quero que você esteja aí analisando que é a questão correta. É muito importante você estar atento ao enunciado de cada questão. E aí, qual questão que você marcou? Vamos lá? Você marcou a questão B. Parabéns, é isso aí. A empresa deve instalar sistema de tratamento e mantê-lo em bom funcionamento. O que há com relação aos outros? Basta a empresa construir? Claro que não. Somente apresenta documentação? De maneira nenhuma. Não é necessário comprovante? Claro que é, não é? É uma questão simples, mas é para você ficar atento. Vamos para a próxima, então? Vai lendo enquanto eu dou uma hidratada. A gente fala muito, é importante hidratar um pouco. Na segunda questão aqui, no que diz respeito ao Decreto 16.529/16, referente à poluição hídrica, é correto afirmar: a empresa pode proceder à retenção e à sedimentação de areias e sólidos grosseiros e à separação de óleos e graxas em caixas coletoras e separadoras.
A empresa pode instalar sistema de tratamento e permitir a visualização do mesmo pela fiscalização. Posto de revenda de combustíveis, lava-jatos, empresa transportadora de cargas e oficinas mecânicas ficam obrigadas a proceder à retenção e à sedimentação de areias e sólidos grosseiros e à separação de óleos e graxas em caixas coletoras e separadoras. E a última questão: indústria que utilize caldeira movida a óleo, combustível ou graxa, são obrigadas a proceder à retenção e à sedimentação de areias e sólidos grosseiros e à separação de óleos e graxas em caixas coletoras e separadoras. Já sei que você já sabe a resposta, não é verdade? Olha, é correto afirmar. Sempre leia o enunciado. Vou ficar repetindo até você entender. É importante ficar atento ao enunciado. Se você marcou a letra D, parabéns para você, é isso mesmo, é a resposta correta. E o que há de problema com a letra A? A empresa pode? Não, a empresa deve, não é? Cuidado quando se fala pode, ela deve. E aqui, na verdade, está falando de oficinas mecânicas. Não é toda oficina mecânica. São oficinas mecânicas que trabalham com veículos pesados. É diferente de qualquer oficina mecânica. A próxima questão, marque a alternativa correta conforme o decreto 16.529/2016. Letra A, se não há rede pública de esgotos, a empresa ou morador pode lançar os efluentes líquidos no corpo d'água próximo. A B, a fossa séptica pode ser feita de acordo com a escolha e decisão do morador ou empresa. C, as caixas de separação de óleo e graxa devem ser construídas observando-se normas técnicas e disposições de órgãos ambientais e mantidas em bom estado de funcionamento. Será que todas acima estão corretas? Olha, a alternativa correta. Qual é? Você marcou a letra C. Parabéns, é justamente isso. Não se pode lançar esgoto em corpos d'água, como eu havia falado, tratado ou não numa residência. E a fossa séptica, na verdade, em municípios, não em Belo Horizonte, mas em locais onde não há uma rede de esgoto, não é decisão do morador. É necessário, na verdade, obedecer regras e legislação ambiental. De acordo com o texto do artigo 27, parágrafo 1º, marque a alternativa correta. Aí, na verdade, o texto é a cópia do texto e a letra A diz: o texto informa que poderá ser assegurado o descarte dos efluentes líquidos de forma a não causar degradação ambiental. O texto informa que deverá ser assegurada a destinação dos efluentes líquidos de forma a não causar degradação ambiental. C, o texto informa que deverá ser assegurada a destinação adequada dos efluentes líquidos de forma a não causar degradação ambiental. E a D, o texto informa que deverá ser assegurada a destinação adequada dos efluentes que provoquem degradação ambiental. Que doideira, né? Esse texto informa muita coisa, mas qual que é o texto correto? Talvez você já deu uma lida e já sabe. Olha, eu quero que você veja novamente a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra C. O texto informa que deverá ser assegurada a destinação adequada dos efluentes líquidos de forma a não causar degradação ambiental. Todas se parecem, não é? Olha, a primeira, assegurado o descarte dos efluentes líquidos, né? A B vai falar da destinação, o texto informa que deverá ser assegurada a destinação, mas é a destinação adequada. E a letra D diz que deverá ser assegurada a destinação adequada dos efluentes líquidos que provoquem degradação ambiental. Não é isso? De forma a não causar degradação ambiental. Pegadinhas, né? Isso acontece em qualquer concurso e pode acontecer. Talvez seja uma repetição, mas é importante para você ficar bem atento. Tenha calma ao fazer uma questão. Não faça apressado, não faça assim, eu acho. Não, leia bem, preste atenção nos detalhes, são muito importantes. E aí, como foi essa aula para você? Espero que tenha sido boa, espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento. Eu vou voltar novamente àquela frase de Walt Disney que fala: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Antes de fechar, eu quero te contar uma história de Walt Disney. Um dia ele estava parado, olhando para um planalto, o relevo, não tinha um relevo considerável, não havia montanhas. E o Walt Disney estava olhando
para aquele planalto e ficou o dia inteiro ali estagnado. E os seus colaboradores disseram: Uau, vamos para casa? Ele falou: não, estou vendo a montanha. E eles pensaram que o Uau estava surtando. Falou com ele: Uau, não tem montanha. Ele falou: sim, eu quero continuar olhando para a montanha. Passado um tempo, a montanha foi construída. Há uma montanha artificial. E aí, no discurso de inauguração, o mestre de cerimônias falou o seguinte: infelizmente, o Uau não está aqui para ver a montanha construída. Então, a esposa dele, que era viva na época, pediu o microfone e falou o seguinte: olha, está equivocada a sua fala. O Uau viu a montanha muito antes de vocês verem. Eu quero, com isso, te dizer o seguinte: a visão acompanha a ação. Veja-se participando conosco do corpo fiscal. Veja-se aprovado, não fracassado. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Acredite em você, seja determinado, se esforce, seja perseverante e você vai estar conosco participando do corpo fiscal. Se você tem dúvidas, entre em contato com marceloreisbh@gmail.com e vai ser um prazer tremendo te ajudar nas suas dúvidas. Desejo a você sucesso e estou esperando por você, ok?